Olá, eu sou Pedro Doria, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado essa semana é um amigo, o analista político e colunista da revista Veja, Ricardo Rangel. O que vocês vão assistir agora é, em essência, uma conversa que ajuda a explicar, ou tenta ao menos ajudar a explicar o que aconteceu na semana passada. A semana passada, a última semana de março de 2022, foi uma semana particularmente complexa. Tem um motivo. Dia 31 de março, que foi a quinta-feira, era a data limite para que governadores, ministros, prefeitos, todo mundo que ocupa algum tipo de cargo executivo e que vai se candidatar a outro cargo, ou seja, não vai sair a reeleição, tinha de deixar o seu cargo para poder fazer a disputa. Além disso, foi também a data limite para troca de partido, para a janela partidária, porque até ali você tinha que escolher se você ia continuar na sua legenda ou sair para disputar a eleição por outra legenda. Foi uma dança de cadeiras imensa. O centrão bolsonarista, PL, PP, republicanos, inchou. A esquerda ficou meio elas por elas. Os partidos da chamada terceira via encolheram. A gente teve aquela briga esquisita, João Dória em São Paulo sai, não sai, Eduardo Leite, ele pode voltar a ser candidato, embora tenha perdido as prévias, Simone Tebet aparecendo como candidata, e, claro, de repente, a candidatura de Sérgio Moro desapareceu. Ele mudou de partido e vai ser, ao que tudo indica, candidato a deputado federal por São Paulo pela União Brasil. Então, temos aí um cenário muito confuso, no qual ainda lideram as pesquisas Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do PT, Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do PL. Lula continua na frente, Lula continua tendo alguma folga, mas essa folga encolheu muito e não parece mais haver janela para que Lula consiga ampliar a distância a tal ponto de ter alguma chance de ganhar no primeiro turno. Ou seja, temos uma eleição bastante árdua aí pela frente. Esse desenho todo feito, o que cada uma dessas ações, essas mudanças de partido, esses candidatos que vão, não vão, tudo mais, terceira via tem chance, não tem, o que esse desenho todo quer ser? O que ele quer dizer? Ricardo Rangel ajuda a explicar. Ricardo Rangel, bem-vinda à conversa aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a você, Pedro. É sempre um prazer conversar ao vivo, assim, em vez de por WhatsApp. É verdade. E, Ricardo, vamos tentar fazer um balanço. Março fechou e com março a gente tem movimentações importantes aí nessa última semana, tanto no nível dos parlamentares, a janela partidária fechou no 31 de março, quer dizer, era o prazo em que os parlamentares podiam mudar de partido para a eleição, e a gente tem umas mudanças aí, danças de cadeiras também de candidatos à presidência, mas vamos começar pelos partidos. Como é que eu desenho que se formou quando a gente olha para o Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal? Os três principais partidos do centrão bolsonarista, PL, PP e Republicanos, são os partidos que cresceram muito. Em parte já era esperado, porque sabia-se que a base bolsonarista, que fazia parte do PSL e que foi para a União Brasil, que é aquela junção de DEM com o PSL, já se sabia que esses deputados iam migrar para a base do Bolsonaro, mas a migração foi maior do que se esperava. Os partidos federados ali da esquerda, PT, PCdoB, PV e depois Pessoal e Rede, esses partidos meio que ficaram no elas por elas. Saíram uns, entraram outros. Eu acho que o Delta, o saldo positivo foi de 2 deputados, uma coisa assim, mas coisa pequena. O PSB perdeu gente. Porque o PSB escolheu, embora vai estar aparentemente coligado com Lula na chapa nacional, oferecendo a vice, o Alckmin, o PSB escolheu não fazer uma federação e nessa diminuiu.
Agora, os partidos ligados à terceira via são os partidos que perderam gente, que perderam parlamentares que foram para a base bolsonarista, são os parlamentares que estavam em partidos da terceira via. O desenho foi essa, a esquerda ficou elas por elas. O centro, entre aspas, usando o centro como codinome para a terceira via, tem uns mais à direita, tem o PDT, que mais à esquerda, tá? O centro derreteu. E o bolsonarismo ganhou. Qual é a leitura que você faz disso, hein? Eu acho que a primeira coisa é que o processo de polarização, que a gente já sabe que vinha aumentando, continua aumentando, né? A terceira via, por vários motivos, não conseguiu se viabilizar, pelo menos por enquanto, não tem um nome forte, não tem ninguém, e os parlamentares se sentem obrigados a escolher entre esses dois. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é que, obviamente, os parlamentares, o Centrão, né, está escolhendo o Bolsonaro, que é um governante com o qual eles estão muito felizes, porque já teve 16 bilhões de orçamento secreto no ano passado, vai ter mais 16 bilhões de orçamento secreto neste ano. A gente está vendo aí o resultado, né? 588 milhões de dinheiro que a gente não consegue compreender como foi gasto no Ministério da Defesa, 732 de sobrepreço no Ministério da Educação. Esse dinheiro aí está todo ligado, né, à questão do orçamento secreto, e o Centrão pretende continuar emplacando 16 bilhões de orçamento secreto ou mais todo ano. E o Bolsonaro já sinalizou que está disposto a pagar isso. E acho que também há uma perspectiva do Centrão meio misturada, um pouco de achar que o Bolsonaro vai ganhar, um pouco de achar que eles podem fazer o Bolsonaro ganhar e continuar eternizando esse esquema, que evidentemente não é possível, porque o dinheiro acaba. Mas a gente tem que lembrar também que o Centrão é um apoio muito frouxo, né? Se o Centrão, a qualquer momento, achar que o Bolsonaro está indo mal, eles apoiam o Lula no meio do caminho, possivelmente farão isso. A gente sabe que no Nordeste o Centrão vai trair o Lula o Bolsonaro e apoiar o Lula sem problema nenhum. Então, acho que é essa movimentação aí também de sinalizar para o Bolsonaro que estão apoiando o Bolsonaro e tal, e depois ver se é isso mesmo, né? Mas que é um processo de fortalecimento da direita, que, aliás, a gente está vendo no mundo inteiro, né? O Orbán ganhou de novo 4 mandatos, a Marine Le Pen quase empatou na França, o Lula, a gente vai falar disso em breve, mas está com esse discurso aí muito dúbio, que é incendiário de um lado e faz umas manifestações moderadas do outro, sem ir para lugar nenhum, e o centro derretendo, desaparecendo. A gente também vai falar com certeza dessa catástrofe que foi aí o Moro e o Dória, né, nesse finalzinho aí da janela partidária, né? Pois é, então deixa eu te fazer uma provocação. Vamos continuar ainda na questão do Congresso, porque a gente também está vendo o desenho das forças, como elas estão se distribuindo para partir para a eleição de deputados federais. E, Ricardo, a turma que está com dinheiro para fazer campanha, porque com muita frequência as pessoas às vezes têm um pouco a ilusão de que boa parte desse dinheiro que é desviado é um dinheiro para enriquecimento pessoal. E na maior parte dos casos não é, né? É dinheiro para você gastar em campanha, para você se reeleger. É claro que tem um enriquecimento pessoal, não estou fingindo que não tem. Mas muito desse dinheiro é para gastar em campanha, porque quanto mais você gasta... Você foi candidato a deputado federal. A quantidade de dinheiro que você gasta em campanha faz diferença na perspectiva de vitória. E não só isso, como, principalmente no interior do Brasil, muitos dos que assistem a gente são pessoas que vivem em cidades grandes, nas grandes capitais. A lógica da eleição do deputado federal nas cidades médias e pequenas é uma lógica diferente.
É uma lógica muito clientelista, é uma lógica menos ideológica. Então, às vezes, nem se trata de dinheiro desviado, mas o fato de que eu sou o deputado que trouxe a praça, eu sou o deputado que trouxe a ambulância, eu sou o deputado que asfaltou não sei quantas ruas aqui do nosso bairro. Isso se converte em votos que leva o sujeito à Câmara dos Deputados. No fim das contas, são 2 anos, o ano passado e esse ano, em que essa turma está mostrando muito serviço. O Centrão tem uma aposta, obviamente, aí que eles acham que eles vão montar uma bancada junto com esses 3 partidos de responsa. E numa aposta aí de reeleger no ano que vem Arthur Lira para a presidência da Câmara. Não tem uma coisa aí de um desenho de um Centrão que não importa quem seja o próximo presidente, não está a fim de cruzar espadas aí, peitar o Palácio do Planalto? Olha, quem manda nesse orçamento, a gente conquistou esse direito, não vamos abrir, não. Não vamos abrir mão, não. Mas eu não tenho a menor dúvida, né, que é isso. É uma... Não sei, talvez lembra que o PRI no México foi 100 anos no poder, ele mesmo, né? O Centrão é quase um partido, né? Porque tanto faz qual é a legenda, que a gente tem um sistema partidário eleitoral muito equivocado de muitas maneiras, não vamos falar disso nesse momento, mas o Centrão é uma constelação, é um enorme partido, e é isso mesmo, e devia ser eles podiam fazer o PFN, né? O Partido Fisiológico Nacional, né? O partido que está ali... Desculpa só eu te interromper, porque eu acho uma delícia o nome do PRI, que o PRI é Partido Revolucionário Institucional. Como é que você pode ser institucional e revolucionário ao mesmo tempo? É um mistério profundo, né? Mas de certa maneira, porque é um mistério absurdo, né? É uma metamorfose, porque eles... Mas também isso também remete para aquele negócio do príncipe de Salina, né? Que você precisa mudar tudo para ficar tudo exatamente como está, né? Que é o leopardo lá, o gato pardo. Mas é um pouco isso, porque você quer que fique tudo como está desse jeitinho aí dos 16 bi de orçamento secreto, e sempre houve algum jeito de essa turma, que é mais ou menos metade do parlamento brasileiro, que está lá para pegar benesses e verbas e cargos para conseguir dinheiro para fazer uma opção de coisas, entre as quais enriquecer, né? Não só enriquecer, mas entre as quais está a corrupção pura e simples. Quando o Lula foi eleito em 86, né, como deputado federal, que ele saiu dizendo que eram 300 picaretas já naquela época, continua sendo, porque esses caras são muito picaretas, né? No sentido que não há nenhuma ideologia. Eles topam qualquer coisa para tomar dinheiro. Aí você também tem um desenho no Brasil de 5.700 municípios, que uma enorme para não se sustenta, e você também tem uma coisa muito perversa do nosso pacto federativo, em que as verbas vão todas para Brasília, né? Você mantém muito pouco dos impostos nos municípios e nos estados e manda 60% para Brasília. E depois que vai, precisa voltar. E para voltar, tem que ter alguém lá com o pires na mão, para tentar tirar dinheiro do orçamento federal para vir aqui para construir ambulância, para construir um hospital. Quer dizer, muitos desses objetivos são legítimos e são nobres. O Brasil, especialmente quem não acompanha a política com muita atenção, acha que esses caras são picaretas e é só isso. Não há nenhuma complexidade, mas há uma complexidade. Esses caras querem pegar o dinheiro, isso em inglês se chama pork barrel, né? É o barril de porco, o barril de banha. Quer dizer, tem aquele negócio lá, a gordura lá, a banha lá do porco, que o deputado precisa pegar para levar para o seu município para construir um hospital, porque senão não tem hospital. Então, ele pega o dinheiro, constrói o hospital, constrói superfaturado, desvia um pouco, opera para contratar o cunhado, que dá um kickback para ele. Quer dizer, tem todos os esquemas da corrupção que a gente lê no jornal.
mas em muitos casos, na maior parte dos casos, essa verba é necessária, né? A gente ouviu agora essa história dos pastores atravessadores no MEC, né? Vários prefeitos reclamando que foram achacados, que esses pastores pediram propina, etc. e tal, para liberar um dinheiro que eles deveriam receber mesmo, que o dinheiro é legítimo. Eles precisam receber o dinheiro para construir o hospital, para construir a ambulância, para construir a escola, para pagar professor, para fazer o que eles precisam fazer. Aí vem um parasita que atravessa e pede uma propina por fora. Muitos desses prefeitos aceitaram e pagaram. Outros prefeitos não aceitaram e botaram a boca no mundo, né? Cada prefeito lida com isso de uma maneira. Muitos dos prefeitos dizem, bom, mas eu preciso do dinheiro, vou fazer o quê? Libera aí 15 mil, 20 mil, 50 mil para esse cara, que é o preço de eu conseguir construir a escola ou o hospital. Então, há uma complexidade aí. Também há roubalheira pura e simples. Mas para a gente resolver esse problema, você precisaria mudar o Pacto Federativo, para o dinheiro não ir para Brasília e ter sempre um deputado, um prefeito, alguém com o pires na mão. Você ouve falar que o prefeito foi lá conversar com o ministro. Mas tem um deputado, é o deputado que foi eleito por aquele município, né? Eleito naquele estado, mas com votos daquele município, para representar aquele município, que consegue a reunião com o prefeito, com o ministro, o prefeito ir lá explicar para o ministro qual é o problema que ele tem, e o ministro, então, dá uma canetada e liberar o dinheiro para ele construir a escola. Então, muitas dessas coisas são legítimas. Você teria que mudar o Pacto Federativo, teria que diminuir o número de municípios, teria que ter voto distrital para melhorar a legitimidade do deputado. Enfim, há uma porção de coisas que precisam ser feitas para aprimorar e reduzir esse nível de dependência e, portanto, de corrupção e de fisiologismo que a gente vê o tempo todo, né? Mas o fato, voltando para onde a gente estava, o que o Centrão quer é manter isso indefinidamente. É impossível, né? Porque o Centrão tem uma lógica de gastar cada vez mais e ser cada vez mais fiscalmente irresponsável, até que o governo federal se torna insustentável do ponto de vista de receitas e despesas, e o país quebra. E é para lá que a gente está indo, né? Então, há uma bomba relógio sendo armada para o próximo presidente. Eu acho que você levanta um ponto aí interessante que muitas pessoas não... E isso é um debate antigo no Brasil, e é daqueles debates que dividem cosmopolitas e nacionalistas, né? Conservadores e liberais. Ou conservadores e liberais. Eu até hesito um pouco em usar o termo conservadores, embora eu entenda o que você quer dizer com ele, porque o nacionalismo é uma coisa muito forte na esquerda também, né? O que não quer dizer que a esquerda não tenha seu lado conservador, mas... Eu não estou exatamente discordando de você, estou dizendo que esse debate entre você centralizar o poder, porque você precisa ter um Estado forte, e você descentralizar o poder, porque o país é muito grande, e o cara que mora em Quixeramobim, o cara que mora em Brasília, não consegue entender o problema de quem mora em Quixeramobim, né? Um pouco aquele bordão que nunca foi aplicado do Paulo Guedes, de mais Brasil, menos Brasília, né? Tinha essa história. Esse era um debate muito forte no século XIX, entre, na época, as grandes categorias políticas, que eram conservadores e liberais, ainda que os liberais não fossem muito liberais no Brasil no século XIX, né? Mas desculpa te interromper. Até tinha liberais, eles só não estavam eleitos como representantes em geral, né? Tinha um Rui Barbosa eleito e tal, mas eram... a maioria estava correndo por fora como... escrevendo nos jornais e tudo mais. Mas enfim, mas essa briga Luzia e Saquaremas, que é do que você está falando, é uma briga que está aqui, cara. Porque quando, no fim das contas, a lógica nacionalista nós temos... Eu acho que nosso amigo Christian Lynch descreve isso muito bem.
é que você tem um lado que vê a coisa da seguinte forma. Nós temos uma elite perversa, uma elite principalmente regional perversa, são todos coronéis, são todos... os industriais todos querem explorar a mão de obra dos pobres operários, tal, aquela coisa. Então, a única maneira de você tirar o país do atraso é você botar uma elite ilustrada em Brasília, sofisticada, que vai tomar as decisões de como que o país vai se desenvolver e vai distribuir o dinheiro e vai fazer a legislação. E, por outro lado, você tem uma turma, que são os Luzias no Império, que são os liberais hoje, que se viram e falam, não, peraí, o país é grande, os problemas são muito complexos, deixa esse dinheiro com o governador e com o prefeito, deixa esse dinheiro principalmente com o prefeito. Em vez de concentrar todo o dinheiro em Brasília, e Brasília olhar para o país e decidir para onde que vai ser distribuído o dinheiro, deixa o prefeito arrecadar o imposto, entendeu? Brasília dá diretrizes, mas quem gasta, de fato, é o prefeito. As pessoas vivem nas cidades, as pessoas não vivem na nação. A nação é uma abstração, a cidade é o bairro que você vive, a escola que você vai, o lixeiro que pega ou não pega o lixo na sua rua, tudo mais. O Ulisses Guimarães, ninguém mora na União, né? Dizia o Ulisses. É isso. E boa parte, quando a gente olha, é exatamente isso que você falou. E aí, simplesmente é uma consequência desse desenho institucional. Existe tanto dinheiro em Brasília, e a burocracia para a liberação desse dinheiro é grande o suficiente. Um número grande o suficiente de pessoas precisam assinar algum papel para que um dinheiro vá parar numa prefeitura, que se o prefeito de cidade de médio porte ou de pequeno porte não tem o seu deputado federal, ele não consegue botar a mão naquele dinheiro. Ele fica com pouco dinheiro. Então, se ele não fica fazendo... o prefeito precisa desse deputado federal. E aí, a razão de ser do deputado federal vira ser o sujeito que traz aquele dinheiro. E aí, para quem está na esplanada, nos ministérios ou no Palácio do Planalto, vira uma moeda de troca. Tudo bem, eu libero esse dinheiro para você, mas eu quero que você vote aqui. A gente nem está falando de corrupção, a gente simplesmente está falando de como que o sistema funciona. Porque o sistema funciona assim. A consequência de sermos nacionalistas e as decisões serem todas tomadas em Brasília é essa. E se não for mudar da maneira como a gente distribui imposto, não tem cara de que vai mudar, né? Não, inclusive, essa tem uma opção de ter um olhar... muita gente no Brasil, né, que acha que o grande problema do Brasil é a corrupção. Que se não houvesse corrupção, o Brasil estaria destinado a grande glória, etc. Então, esse olhar lavajatista, né, por assim dizer, chamar assim, mas que achava que isso era a solução para o Brasil, não é, né? É claro que a corrupção é um problema grave, mas o Brasil tem muitos problemas graves, né? Educação, por exemplo, preconceito, racismo, tem muitos problemas graves. A corrupção é muito mais uma consequência de um modelo eleitoral, partidário, de pacto federativo, do que o problema em si. A corrupção não veio do nada. Quer dizer, se você botar uma porção de deputados na cadeia, vai haver uma porção de outros deputados fazendo mais ou menos a mesma coisa. Isso que você falou, quer dizer, você tem lá um ministro sentado em cima de um orçamento de 150 bilhões de reais e 5.700 prefeitos precisando receber dinheiro. Como é que faz? É uma fila de 5.700 para ser recebido pelo ministro. É impossível. Então, alguém tem que ser o despachante, né? Não sei se... Acho que nossos espectadores aqui mais jovens talvez não se lembrem, mas antigamente, no Detran, você não conseguia tirar documento, licenciar o carro, fazer nada disso sem contratar um despachante. Você precisava pagar um dinheiro a um sujeito, porque ele sabia com quem que tinha que falar, não tinha computador, era tudo na mão, para sair o seu documento, para você, até para conseguir pagar uma multa, porque senão você não podia trafegar ou não tinha carteira de habilitação. O modelo de governo que a gente tem
você precisa de despachante, não é nem para conseguir o dinheiro, é para você conseguir uma reunião com o ministro para explicar para o ministro qual é o problema que você tem e por que ele precisa dar o dinheiro para você. Supondo que não haja nenhuma corrupção, que seja tudo direitinho, o ministro é honesto, o prefeito é honesto, todo mundo é bem intencionado, o dinheiro é bem gasto. Mas você tem que chegar lá com o seu projeto e explicar, olha, seu ministro, eu preciso receber esse dinheiro assim por causa disso. Quem vai conseguir a reunião com o ministro para você? É o seu deputado. É isso que ele está fazendo lá. Ele é um despachante um pouco, né? Meio está ali defendendo os interesses mais básicos da comunidade que ele representa. E esse modelo, obviamente, ele estimula a corrupção, porque alguém vai lutar para fazer isso. O cara que consegue fazer o tráfico de influência, que tem a influência diante do ministro, diante do assessor, porque não é o ministro que faz a agenda, é o chefe de gabinete, é o secretário do chefe de gabinete. Tem uma opção de gente ali que consegue um acesso direto a quem manda, quem cuida da agenda, etc. e tal. Então, o cara que consegue isso pode vender por uma pequena contribuição de 15 mil reais, de 100 mil reais, de sei lá quantos mil reais, para você conseguir chegar ali na cara do gol e conversar com o ministro. Né? Com esse modelo que a gente tem, isso vai continuar. Não é difícil mudar, não é simples, não. Porque sempre tem alguém topando. E se você tem um governo que aceita a corrupção com tranquilidade, como, obviamente, o atual e como o anterior também, né? O governo do PT tinha muita corrupção, você também dá um exemplo em que todo mundo acha que isso é normal. Né? Vê o que está acontecendo no MEC agora. Todo mundo acha que é normal isso, tudo bem. Não vamos esquecer do governo Temer ali no meio, entre Bolsonaro e PT. Foi a mesma coisa. Aliás, é um dos inventores do jogo, né? Não, é um dos inventores, é claro que sim. Mas há uma institucionalização. Isso é uma coisa também engraçada, né? Quer dizer, o Centrão, você estava falando do Centrão, você fala disso também no ponto de partida hoje. Tem o Centrão profissional, competente, Centrão amador, Centrão. Tem o Centrão do bem. Sem ideias. A corrupção do bem é a corrupção do mal, né? Tem os caras que dizem, pô, peraí, não dá para roubar demais também. Rouba, mas faz. Tem outro que assim, não vamos fazer nada, vamos roubar direto e pronto, né? Então tem o argumento que eu estava fazendo ali, bem ou mal, que existe quando o antigo PFL, antigo DEM, que hoje é metade da União Brasil, e o PMDB, que é hoje MDB, esses partidos, é claro que eles são fisiológicos. Não estou fingindo que sejam outra coisa. Mas Antônio Carlos Magalhães sabia governar, Marco Maciel sabia governar, e não foram maus governadores para os seus estados. Claro. Entendeu? Os estados, no sentido de que os estados saíram melhores dos seus governos. Isso não é verdade para todos, não. O Maranhão saiu muito pior do Sarney. O Sarney é só a corrupção, o Antônio Carlos é assim, vamos fazer a corrupção, mas vamos desenvolver a Bahia. Ele desenvolveu. A Bahia melhorou muito com o Antônio Carlos. Não, pois é. Então, até no Centrão, a gente piorou. Né? Também tem aquela frase tem aquela frase do Ulisses que é boa também, porque eu não sei que vocês estão reclamando, eu acho o Congresso muito melhor, mas muito melhor do que o próximo. Então, a qualidade dos nossos políticos piorou, né? Nós não temos mais líderes como Ulisses, como Tancredo e tal, e a qualidade dos corruptos também piorou. Né? O cara era corrupto, mas tinha pelo menos um pouquinho de espírito público, feito o Antônio Carlos, que melhorou a Bahia. Né? Hoje, o negócio ficou... Está muito feio isso aí. Né? Esse grau de corrupção é misturado com um grau de irresponsabilidade, porque isso aí não tem perigo, vai ser uma bomba relógio. Como, aliás, foi com a Dilma também, né? Você sabe que vai ter uma bomba relógio que vai explodir no colo do próximo presidente, seja ele quem for, né? Pode até ser o próprio Bolsonaro, né? Que está fazendo tudo possível para se reeleger. Cara, quer ver um número que eu acho que dá mostra que é um número que me impressionou muito?
A gente está gravando hoje, terça-feira, 5 de abril. E o programa vai ao ar hoje mesmo, mais tarde. Por conta do meio de sábado, eu fui mergulhar na coisa da legislação de como que foi a aprovação na Constituinte do voto facultativo entre 16 e 18 anos. Na eleição de 1989, que foi a primeira eleição livre para presidente da República desde 1960, desde a eleição de Jânio Quadros, 3 milhões de jovens entre 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor para votar. Em 1990, segundo o IBGE, o Brasil tinha 146 milhões de habitantes. Hoje, terça-feira, o TSE soltou a informação de que ainda tem até 4 de maio, mas por conta do engajamento da Anitta e de vários outros artistas pop que estão realmente trabalhando... Isso é um trabalho cívico importante pra cacete, né? Muito importante. A Anitta é espetacular, eu acho. E essa é uma conversa para outro dia com o senhor. Eu gosto. Mas atrapalha a cabeça de todo mundo. Eu acho ela ótima, acho ela brilhante, mas voltando ao ponto, muito por conta do trabalho de engajamento que ela está puxando, e outros influenciadores vieram na rasteira, conseguiram puxar para 1 milhão de jovens que tiraram o título de eleitor. Como eu disse, tem até 4 de maio. Quando o Brasil tinha 146 milhões de habitantes, 3 milhões de jovens de 16 e 17 anos tiraram seu título de eleitor. É quase metade da população de 16 e 17 anos do Brasil da época. Hoje, 1 milhão de habitantes, 1 milhão de brasileiros de 16 e 17 tiraram seu título e temos 220 milhões de habitantes. Quer dizer... Isso, obviamente, diz muito a respeito do desengajamento da população em relação à política. Porque não é só no mundo deles. Eles simplesmente não estão interessados. Não são obrigados, entendeu? Então, para quê? Qual é a diferença? Não estão nem aí. Então, tem um componente da maneira como a gente tem feito política nos últimos anos, e eu acho que muito dessa polarização, o que eu quero dizer com a polarização é a raiva. Não é estarmos divididos entre dois polos no sentido não de extremos, mas entre dois grupos, como estivemos durante bom tempo entre PSDB e PT. Não é disso que eu estou falando. Essa polarização com raiva entre dois lados me parece que é um dos grandes responsáveis pela deterioração da qualidade da política que a gente está fazendo no país e de alienar parte da população. Tipo, para quê, né? Eu acho que você tem razão. Que negócio, sistemas complexos, né? É muita coisa. Porque a política também está muito deteriorada porque as pessoas estão se interessando menos, né? A gente também está uma sociedade... Isso aí, a gente até pode fazer uma autocrítica sociológica, porque o liberalismo, a sociedade liberal, ela estimula que você procure as suas coisas, né? Ela estimula o individualismo, né? E a política é uma atividade coletiva. Você tem que se interessar pelo outro, pelas coisas do outro, pela sociedade, pelo país como um todo, né? Então, quer dizer, onde que é o ovo e o que é a galinha? Quer dizer, a nossa política está uma porcaria, mas é responsabilidade dos políticos atrair os cidadãos para que se interessem pela vida cívica do seu país? Eu acho muito discutível essa tese, né? Nós, como cidadãos, é que temos que estar interessados em eleger alguém que nos represente. Se a gente não está interessado nisso, então vai para o vinagre e é isso aí, porque é o nosso país, né? Não é o país dos políticos. É diferente de um artista, por exemplo, ou até de um candidato em particular. Quer dizer, o candidato em particular tem que ir lá e mostrar para o seu eleitorado que ele é digno e tal, faz parte da campanha eleitoral. Mas você, como cidadão, eleitor, como membro de uma comunidade, de uma coletividade,
não se interessar é uma boa comparação até. Né? Se você mora num prédio e você não vai na assembleia de condomínio, você não pode reclamar que o prédio está caindo aos pedaços, que o elevador está quebrado. Porque você não vai lá, você não discute qual é o problema, você não elege o síndico, você não se candidata a síndico, e aí você fica ali, né, numa torre de marfim esperando que alguém resolva o seu problema. O problema é seu, pô. Resolva, né? Faça alguma coisa, se interesse. Então, se você... eu não voto porque todo mundo é ladrão. Bom, se você não vota porque todo mundo é ladrão, todo mundo vai ser ladrão. Porque você não está interessado em... Porque eles não são iguais, né? Se as pessoas que são honestas e íntegras não se candidatam, elas vão reclamar que as pessoas que se candidatam não são honestas e íntegras. É a mesma coisa que acontece com a polícia. A polícia é de má qualidade, a polícia é corrupta, a polícia é violenta, a polícia é assassina. Aí todo mundo tem preconceito contra a polícia, todo mundo é contra a polícia, a esquerda é contra investir na polícia. A polícia vai... Só os caras, né, digamos, violentos ou corruptos vão querer ser policiais, porque a sociedade acha que a polícia é uma coisa que precisa ser, sei lá, eliminada de alguma maneira, né? Então é igual, a classe política é igual à sociedade que ela representa. Se a sociedade não está interessada em ter uma classe política de boa qualidade, ela será de má qualidade. E a culpa não é de quem foi eleito, a culpa é de quem elegeu ou não elegeu. Né? Agora, dito essa profissão de fé aqui no fazer político, na importância do fazer político, é claro que é uma tragédia para o país que os jovens não estejam se interessando pela política. Né? E quem decide os destinos do país, para onde a gente vai, é quem se interessa. E que as pessoas, digamos, mais normais, não estejam se interessando, é muito bom para os extremistas. E aqui não estou nem... Existe uma polarização entre Lula e Bolsonaro, né? E eu, enfim, sabe que a minha opinião sobre Lula não é nada boa, mas só há um extremista. Há alguém que é perigoso para a democracia, que é o Bolsonaro. É muito bom para ele. Né? É bom para o Lula também, mas é especialmente bom para o fascista. Né? Então, Vamos puxar para a confusão entre os candidatos da terceira via, então, nossa conversa, porque passa por aí, né? O cara que jogou tudo errado, fez tudo errado do ponto de vista político e acabou se estrepando foi Sérgio Moro. E, de certa forma, o Moro representa uma coisa ali que é esse brasileiro que acha que todo político é ladrão, que... Não estou dizendo que ele necessariamente ache isso, eu não sei o que ele acha, mas certamente ele tem um apelo como candidato a esse político, esse brasileiro que são todos iguais, o grande problema é corrupção e tudo mais, que é uma mistura de um brasileiro, por um lado, apolítico, desinteressado e ignorante a respeito de política, e, por outro lado, alguém muito simplista, né, Ricardo? Que acha que as coisas são simples, que acha que os problemas são simples, que acha que não tem nenhuma complexidade no mundo. E o Moro não conseguiu crescer. Ele pareceu, no primeiro momento, quando ele entrou, que ele chegou a mais de 10%, fez 11%, 12%. Ele perdeu rápido essa margem e ficou ali num empate um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo com Ciro Gomes, que é um candidato muito diferente, que fala com um eleitorado muito diferente, e ficou ali congelado naqueles 7%, tudo mais. Enfim, Sérgio Moro está fora do jogo. Como é que você lê essa tentativa do Moro de aparecer, ter inicialmente, no primeiro momento, um momento de opa, será que esse é um Tércios que vai crescer, que vai se tornar competitivo? E, de repente, ele emagreceu muito rápido, né? Como é que você lê isso? O que você acha que aconteceu ali? Eu acho que ele, evidentemente, não conseguiu se comunicar com o eleitorado, né? E o eleitorado, neste momento,
não está tão interessado em corrupção. Existem assuntos mais prementes, mais urgentes, mais com maior apelo, evidentemente, né? A gente está numa tremenda crise social, né? As pessoas fazendo fila para comprar osso, né? Então, a gente tem um problema grave social com o qual o Moro não consegue se relacionar. O Moro não mudou nesse sentido. Até aquele primeiro discurso que ele fez, um discurso assim, positivo, né? Assertivo, parecia até, enfim, que era outra pessoa, né? De firmeza e de autoconfiança, mas ele não conseguiu falar de coisas que estão interessando muito ao eleitorado. Ele continuou ali sem ter o que dizer, além de falar de corrupção, dentro de uma visão simplista da corrupção, né? Como você falou, as questões são mais complexas. Nós mesmos aqui falamos por que a corrupção é complexa num país como o Brasil. Não é uma questão só que o corrupto é mau, bota na cadeia, isso não resolve. Eu acho que ele fez uma campanha muito ruim, né? De todas as maneiras. Acho que ele foi teimoso, né? Mas o Moro tinha um problema grave, de difícil solução, que é um problema parecido com o do Ciro Gomes, ao contrário. O Moro precisava atrair votos à direita suficientes, portanto, tirar votos do Bolsonaro para chegar ao segundo turno e, então, enfrentar o que todo mundo supõe seria o Lula. E aí ele precisaria ter um discurso para tirar voto do Lula. É um caminho muito estreito esse, né? Porque ele já larga com uma percepção do eleitorado de que ele, especialmente, enfim, da esquerda nem se fala, porque vai votar no Lula mesmo, mas desse eleitorado que seria de centro, né? Alguém que não quer o PT, mas também não quer o Bolsonaro, o neném, né? Da terceira via, ele já nasce identificado com a direita, né? Porque ele foi ministro do Bolsonaro 16 meses. E o Bolsonaro fez barbaridades enquanto ele era ministro, e ele assistiu, ele tinha que ter se demitido muito antes, demorou muito. E ele fez movimentações à direita, né? Ele chamou, por exemplo, o Marcos Duval, que é um punitivista, para fazer a agenda de segurança dele. E a agenda de segurança é de aumentar o número de armas, né? de dar licença para matar para a polícia. Quer dizer, fica muito difícil, porque ele estava ali tentando buscar, ele nem acho que ele acredite nisso, mas buscar o eleitor do Bolsonaro. E cada eleitor do Bolsonaro que ele consegue conquistar é um eleitor mais democrata que ele perde. Ele ficou ali meio sem ter para onde ir, que eu acho que é um problema parecido com o do Ciro, porque o Ciro tem que provar que não é de esquerda para um eleitorado que está à direita dele, né, que seria se ele da terceira via, ele não consegue, porque ele foi de esquerda a vida inteira, né? Então ele não consegue, quer dizer, ele briga com o Lula para conseguir um voto mais para cá, e aí não consegue. E, ao mesmo tempo, aí é que o cara do Lula não vai votar nele mesmo. Então, fica sem ter para onde ir. Agora, fora isso, ele foi muito incompetente. Ele fez uma campanha muito ruim, e lidou muito... O Moro. E lidou muito mal com o fato de que ele não decolou. Ele entrou com um piso alto e um teto muito baixo, que ficou parecido que era quase a mesma coisa, né? Ele flutuou muito pouco. Ele pareceu que ia crescer, deu uma caída e ficou ali nos 8,9 sem se mexer, quer dizer, parado com piso e teto igual, né? E ele lidou muito mal com isso, porque tem uma hora que você tem que também, né? Assim, não dá, às vezes não dá, assim, não deu, então eu vou ser deputado, ou vou ser senador por outro lugar. Aí ele quis ser senador pelo próprio Podemos e tirar a vaga do Álvaro Dias, que é o político mais importante do partido. Isso é um negócio de uma infelicidade, uma falta de inteligência. Aí ficou magoadinho, foi para outro partido. O outro partido não vai lançar ele como presidente, nunca houve essa hipótese. Tem um monte de gente nesse partido que ele mandou prender. Entendeu? Não vai acontecer. E aí ele foi sem combinar. Essa coisa de não combinar, a pessoa não entende o que é a política. A Renata Abreu ficou sabendo pelo jornal que ele tinha se filiado presidente do Podemos. Muita gente no Podemos ficou sabendo pelo jornal. Falei, mas peraí, se ele foi para a União Brasil para ser candidato a deputado, por que não foi deputado com a gente?
Ah, é porque não é para ser deputado, é de mentirinha, porque ele acha que depois que chegou lá, ele vai conversar com o Luciano Bivar, presidente que era do PSL e agora está no União Brasil, e conseguir a legenda para ser candidato a presidente. Aí ele volta no dia seguinte e diz que no dia diz que desistiu, no dia seguinte diz que não desistiu de nada. Aí vem todo mundo, diz que vai impugnar a filiação. Já tinha uma porção de caciques na véspera que tinha assinado um papel, o ACM Neto, o Caiado, dizendo que ele não teria legenda. E ele insiste. Quer dizer, é muito inepto, né? Como o Dória também foi muito inepto. Né? Mas... Pois é, então vamos falar de João Dória. Ele fez um jogo ali que obviamente, o PSDB estava preparando para cristianizar ele, né? Tudo bem, ganhou as prévias, mas você infelizmente não decolou. A gente nem cristianizar, né? Porque se queriam deixar ele concorrer à presidência, estava começando a se articular um movimento ali no PSDB. Pré-cristianização, né? Uma pré-cristianização, né? Quer dizer, não vai ser nem o candidato de mentirinha do partido, sequer será o candidato. E estava rolando uma conversa PSDB, União Brasil, MDB, de se formar uma chapa Simone Tebet, Eduardo Leite, ou Eduardo Leite, Simone Tebet, um pouco em aberto quem é o candidato a presidente, quem é o candidato a vice, mas com uma inclinação de a Simone Tebet liderar o ticket, né, a chapa, e o Eduardo Leite vir com a vice. PSDB é um partido se desmontando. PSDB hoje só tem, de fato, um traço da força que já teve, que é ter há muitos mandatos o governo de São Paulo. Dória ia sair, se desvincular do mandato de governador para sair candidato à presidência da República. Seu vice, Rodrigo Garcia, que era do DEM, se filiou ao PSDB, se tornaria candidato a governo de São Paulo, seria o governador paulista, para ser candidato no cargo à eleição, num desenho muito duro, porque os dois líderes da corrida são o Tarcísio Gomes, ministro do Bolsonaro, agora ex-ministro do Bolsonaro, e candidato bolsonarista, e Fernando Haddad, do PT. Quer dizer, já uma eleição se consolidando, repetindo a eleição nacional, um bolsonarista contra um lulista, e o Haddad, o lulista em excelência, né? Porque é o cara que substituiu o Lula quando ele não pôde ser candidato à presidência na última eleição. E o Tarcísio Gomes de Freitas, aquele cara que os bolsonaristas acham que é competente, que ficam sempre repetindo. É até muito engraçado porque... Não, a gente tem um incompetente, sim, né? A gente tem um competente. Eles falam, não, porque sempre que você começa a criticar, não, mas o Tarcísio é competente. Tipo, é quase que eles assumem que os outros não são, embora o Tarcísio não seja competente, mas essa é outra história. Mas o PT tinha essa coisa com a Dilma também, né? Tinha. Eu não sei se... Justiça seja feita, o Lula tinha isso com a Dilma, o PT não tinha, não. Ok. Verdade. Mas isso posto, aí o João Dória fez um jogo que ele literalmente botou uma faca no pescoço do PSDB. Hoje é o último dia para me desvincular do governo do Estado. Vocês não vão deixar eu ser candidato à presidência? Eu vou ficar no governo do Estado e não vou ser candidato à reeleição. Quer dizer, num cenário desse, o Rodrigo Garcia, que já tem pouca chance de decolar como candidato, ia ser um candidato que nasceu morto na praia. 3%, 4%, tal, e a disputa entre outros. Com essa faca no pescoço, o PSDB, o Bruno Araújo, lá soltou aquela carta. Não, temos um candidato à presidência, vai ser o João Dória. E o João sobreviveu. Ele fez um jogo lá que ele sobreviveu. Você acha que foi um mau jogo? Eu acho, porque eu acho que essa carta não vale nada. Uma carta não vale. Não vale. Uma carta, olha, está sol. Aí você entende que vai fazer sol para sempre, por quê? Não, né? O próprio Bruno, já no dia seguinte, disse, não, tem que ver a circunstância. Mas é claro, porque tem essa coisa no Brasil também, que é uma esculhambação, né? Você faz a prévia e depois a prévia não vale. E se você faz a prévia, o Eduardo Leite sai por aí feito
uma borboleta que é isso, que é aquilo, vai PSD, faz não sei o que lá, e fica tentando derrubar o Dória. Não dá. O Dória estava sofrendo ali um jogo muito desleal, e vários caciques do PSDB estimularam o Eduardo Leite a não reconhecer o resultado da prévia e consideraram, inclusive, apoiar uma candidatura do Eduardo Leite em outro partido, que é uma coisa um pouco... É claro que o que o Brasil está vivendo com o Bolsonaro é um negócio tão fora do comum que também você dizer, não, eu vou rifar o meu próprio candidato e votar no candidato do outro partido. Bom, enfim, como fizeram com o Cristiano Machado, né? Mas, e vou votar no outro partido porque é preciso derrotar o Bolsonaro. Mas você tem que fazer isso dentro de um esforço conjugado que inclua todo mundo, inclusive o próprio Dória, que, mal ou bem, continua sendo uma personalidade muito importante dentro do PSDB e foi governador de São Paulo, prefeito, etc. E tal. Agora, o que eu acho ali, quer dizer, o que o Dória fez, isso de você achar que vai conseguir ganhar as coisas no grito, na política, é uma ingenuidade, né? Não é assim que funciona. Porque você bota a faca no pescoço no momento, né, no D0, em D+1, a carta não vale mais nada e puxou o seu tapete. Eu acho que o Dória tinha uma situação ali que é o seguinte, uma parte muito grande dos partidos, dos membros do partido, em particular os caciques, detestam o Dória. Tem muita gente ali que não gosta do Dória. E, evidentemente, para o Dória se eleger, precisa do apoio dessas pessoas. Essas pessoas fizeram um jantar em que o Dória se referiu como o jantar dos perdedores. Você precisa dos caras, vai chamar os caras de perdedor em público? É muito inábil também. Então, tem uma parte muito grande do partido que não gosta do Dória e tinha uma outra parte que o apoiava. Com isso, ele fez com que os que já não gostavam dele agora o odeiem, querem tirar ele de qualquer maneira, e os que o apoiavam, uma boa parte ficou, pelo menos, ressabiada. Muitos ficaram indignados e tem muita gente com raiva dele. O próprio Rodrigo Garcia, porque esse numerito aí ia destruir a vida do Rodrigo, que mudou a vida dele inteira, saiu do outro partido, veio para o PSDB, para ser o candidato. Ele precisava estar na cadeira de governador. E todo mundo sabe isso. Então, quando o Dória fez essa ameaça, deixou o Rodrigo numa situação muito ruim. Quer dizer, enquanto que o Rodrigo... Né, vamos lembrar, o Rodrigo é o governador do estado mais importante do país, tem uma caneta cheia de tinta, tem um diário oficial cheio de páginas. E o Dória está na casa dele, está no restaurante, não tem poder nenhum. E não é uma pessoa querida no partido. O Rodrigo Garcia vai ajudar o Dória? Não sei. Antes, se ele não tivesse feito esse numerito, do dia 31, talvez ajudasse mais. Acho que tem menos vontade de ajudar agora. Tem uma questão interessante aí que junta, todos eles são parecidos nesse sentido, o Moro, o Dória e o Eduardo Leite. Ninguém nunca teve cargo no Legislativo. Ninguém nunca foi parlamentar. Todos tiveram no Executivo, ou na iniciativa privada, ou num cargo executivo, né? Tanto Eduardo Leite como Dória foram prefeitos e governadores, portanto, gente com caneta que manda, né? Você manda fazer e o outro faz, e o Moro, que era juiz, que manda fazer, as pessoas são até presas, né? Quando você assina um papel lá, um despacho mandando prender. Então, são pessoas que estão muito acostumadas a mandar e acham que mandando funciona. Mas na política não é assim. Na política tem que combinar, tem que conversar, tem que chegar a um acordo, tem que ter um consenso. Então, eu acho que os três estão indo muito mal. O Eduardo Leite também, essa coisa de ficar insistindo. Ele volta e meia diz, não, ele disse, né? O governador Dória já disse que, se for o caso, ele põe a candidatura à disposição, ele aceita renunciar. Isso é coisa que você diga sobre o outro que é seu adversário? Não pode dizer isso, né? Acho que ele angaria muito inimigo dessa maneira. Quem entende tudo isso e sabe fazer é a Simone Tebet, que é parlamentar há um tempão, filha do Ramires Tebet, que era um parlamentar também, foi senador da República. Enfim, gente que sabe como é, tem que combinar. Se você vai sair do partido para ir para o outro, tem que combinar com o partido do qual você vai sair.
não pode ter surpresa. Se você está achando que vai sofrer um golpe, você não vai impedir um golpe botando a faca no pescoço dos golpistas que vão ter todo o poder no dia seguinte. Então, eu acho que houve aí... Acho que falta muito espírito público, sabe, Pedro, nesses políticos todos. Todo mundo quer resolver o seu problema. Todo mundo diz que não, vamos fazer uma coisa só da terceira via para impedir o Bolsonaro, né, e dentro de uma visão que não é petista. Mas, na verdade, todo mundo quer resolver o seu problema. E esse é um dos grandes motivos pelos quais a terceira via não vai, né, não decola. Agora, com a Simone, quem sabe a Simone tendo uma chance, mas está muito difícil, né? Deixa eu só fazer uma observação, não que eu acho que desmonte seu raciocínio, até porque eu não acho que desmonte. Eduardo Leite foi vereador em Pelotas e foi presidente da Câmara Municipal. É claro que um parlamento de uma cidade de médio porte gaúcha não é a mesma coisa que uma experiência parlamentar como a Simone Tebet tem. É muito diferente, mas ele foi legislativo no iníciozinho da carreira. Agora, ele decolou muito rápido também, né? Ele decolou muito rápido. Ele virou um ticket para ser presidente da República ali, subiu um pouco. E, obviamente, alguém que, com a idade dele, vai de... Vereador é presidente da Câmara. O presidente da Câmara é prefeito. O prefeito é governador. Obviamente, é um cara que tinha uma capacidade política imensamente maior do que a dos outros vereadores. Ele certamente nunca foi testado, de fato, nessa capacidade, como se ele chegasse na Câmara de Deputados ou mesmo do Senado Federal. Seria, né? Aí o jogo é num outro nível. Mas, voltando... E aí a gente fica com essa terceira via, né, Ricardo? Que não decola. Tem uma coisa que já foi falada, mas eu acho que não foi falado o suficiente pelas pessoas que defendem um candidato nem, que é o seguinte: não é só que nem não é uma plataforma, tipo, o que você vai ser. Eu acho que é uma coisa mais profunda que isso. Me parece que existe um contingente grande de eleitores, 30%, 40% da população, que preferiam que o presidente não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Existem. Mas a única coisa que esses 30%, 40% da população tem em comum é o fato de não quererem nem Lula nem Bolsonaro, porque tem gente de esquerda aí, tem gente de direita aí, tem, evidentemente, pessoas mais ao centro, um pouco ao centro-esquerda, um pouco ao centro-direita. São pessoas que têm ideias, tem nacionalistas, tem cosmopolitas, tem conservadores, tem socialistas, tem liberais. Não existe um candidato que consiga falar com naturalidade com um espectro tão amplo de eleitores. Me parece que grande parte da dificuldade de criar um candidato de terceira via é porque os eleitores que gostariam de um candidato de terceira via são eleitores muito diferentes entre si. Não te parece que tem um traço forte disso aí, não? Eu acho que tem, mas eu acho que falta principalmente um discurso, né? A gente está num momento muito esquisito, né, Pedro? Você vê um presidente que todo dia defende a destruição da democracia, e que evidentemente quer fazer isso, e tem um vice que emitiu aquela ordem do dia, dizendo que a ditadura foi ótima, que uma ditadura é uma evolução da democracia, né? Uma visão realmente antidemocrática, autoritária. E esse candidato tem esse contingente de votos, né? Há uma falta de educação política no eleitorado brasileiro que está ligada à falta de educação pura e simples, né? O fato de a gente não ter um bom sistema de educação 130 anos depois da proclamação da República diz muito sobre quem nós somos, que país nós somos, né? Mas, então, falta, eu acho, uma valorização da democracia, que você vê também na falta de interesse dos jovens de conseguir título de eleitor, né? Há uma falta de
de percepção que é importante defender a democracia e que, se você não concorda com o que o PT fez, você deve estar interessado em votar num outro candidato, até porque, tendo a terceira via, tirar o Bolsonaro do primeiro turno já é muito bom, independentemente do que aconteça depois, né? Mas eu acho que falta um discurso para a terceira via, com toda certeza, e acho que faltou. Agora a gente está vendo os movimentos aí um pouco de decantação, que parece que estão levando a uma chapa Tebet-Leite, com o Moro, eu acho que já vai aderir, porque ele não tem o que fazer, vai ser candidato a deputado, ou ele entra nesse barco ou ele fica fora. É melhor para ele estar nesse barco do que fora. Eu acho que o Dória vai perceber que não tem chance. Ele é muito obstinado, né? Mas isso é uma coisa que atrapalha muito a democracia e atrapalha muito a construção de uma chapa que faça sentido. O Ciro Gomes também, né? Ele fica lá naquele negócio, mas devia estar todo mundo defendendo a democracia, inclusive a esquerda, né? Você está vendo aí, o Lula continua fazendo discursos incendiários, que é para afastar o voto do centro, e muitos deles vão para o Bolsonaro. Ajuda a construir a candidatura antidemocrática do Bolsonaro. O Brasil não valoriza a democracia como deveria, na minha opinião. Isso é verdade tanto no eleitorado quanto nesses políticos, né? Porque como é que tem o Arthur Lira, o Ciro Gomes, eles podem ser corruptos, fisiológicos, mas viver numa ditadura não é bom para eles também, não, né? Não é bom para nenhum político a ditadura. Então está todo mundo brincando com fogo, eu acho. É muito perigoso. Vamos falar, então, de Lula e Bolsonaro? Claro. Porque isso está com cara de que é impossível, perante a formação de uma chapa... O Ciro não vai deixar de ser candidato à presidência e aparentemente ele não vai sair do tamanho que ele está. Talvez ali nos últimos meses, eu acho que as chances são de talvez haver um esvaziamento, na verdade, da chapa do Ciro, porque a chapa do Ciro é a única nitidamente de esquerda dentre os candidatos de terceira via, e me parece que quando tiver mais claro que o desenho for um desenho Lula e Bolsonaro, uma quantidade grande de eleitores do Ciro vão deixar Ciro Gomes, como aconteceu em 2018, né? Que muitos candidatos viraram candidatos de repente, candidatos que eram de 7% terminaram no dia da eleição com 2%. O Ciro já está num patamar bastante abaixo dos 12% que ele teve na última eleição, né? Ele já está ali nos 7%, 8% na maior parte das pesquisas. Existe a possibilidade de, se as outras candidaturas viram uma só, digamos que seja essa chapa Simone, candidata a presidente, e Eduardo Leite, candidato a vice, que é o desenho que aparentemente une caciques de MDB, União Brasil e PSDB. Tudo bem. Pode crescer? Pode. Eu acho que não dá muito para a gente trabalhar nessa hipótese, a gente tem que esperar para ver se vai acontecer ou não. Eu, francamente, acho que a gente vai ter um segundo turno Lula-Bolsonaro e que vai ser um segundo turno em que o Lula é franco favorito, mas não garantido como presidente eleito. Como é que você vê o desenho dessa campanha presidencial? Você acha que as chances de uma terceira via decolar ainda existem? E não existindo, como é que você avalia esses dois candidatos? Pedro, eu acho que chances existem. Eu acho que é difícil, né? Não tem muito tempo. A Simone não é uma pessoa espetacularmente bem conhecida, né? Mas eu não acho que seja impossível. E acho que se houver, de fato, né, se for uma candidatura que una a classe política que não alinhada, né, por assim dizer, que não é nem Bolsonaro, nem Lula, e que a Simone viaje o Brasil inteiro e seja recebida com boa vontade pelos governadores, etc. e tal,
sempre pode ter tem eventos que acontecem, a gente já viu isso acontecer, né? Quando o Brizola ganhou aqui, começou a campanha eleitoral com 2%, ninguém sabia quem ele era. Ganhou com quanto? Sei lá, 40%. Então, é possível. Mas eu acho que a gente tem que olhar o cenário como ele se apresenta, né? Não é óbvio. O que se apresenta é um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, e mais perigoso do que parecia, né? Eu acho que essa visão de que o Lula ganha sempre do Bolsonaro é uma visão perigosa. Não é necessariamente verdade. A gente está vendo coisas muito preocupantes, né? O Orbán, a Marine Le Pen, a diminuição da rejeição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma rejeição muito grande por conta da conduta indefensável dele na pandemia. Isso está diminuindo, a pandemia meio que está acabando, vai deixando de ser um problema, as pessoas se esquecem, né? Então, só se lembra quem está prestando muita atenção, senão é um humor muito, muito fluido, né? Que varia muito, que oscila muito. Então, eu acho que há um perigo grande, e acho que a gente conversou disso, já falamos disso no grupo, falamos aqui um pouco antes, eu acho que o Lula, eu entendo o que o Lula está fazendo, mas eu acho que ele está adotando uma estratégia muito perigosa, porque ele quer andar numa corda bamba, né, para usar uma imagem sua, de agradar todo mundo, porque tem que fazer um discurso incendiário para mobilizar a militância, né? Enfim, aquela turma lá, né, os sindicalistas, essa gente, que é quem vai para a rua panfletar e tal, mas ele também tem que atrair um voto do centro e até um voto de centro-direita e até de ex-bolsonaristas, né? A Faria Lima lá, como a gente estava falando, enfim, uma turma que é de direita, que pensa curto, que votou no Bolsonaro e que ele precisa atrair de alguma maneira. Só que o discurso incendiário é público, porque ele faz isso em reuniões que são gravadas em celulares e a gente vê. E o discurso moderado é feito por intermediários, por emissários, né? Vai mandar a Gleisi Hoffmann conversar com a Faria Lima e com o mercado financeiro. A Gleisi fala pelo Lula, alguém acredita nisso? A importância real disso? Qual é o grau de compromisso que o Lula vai fazer com a Gleisi sendo enviada? Eu não sei, o Lula é um político muito hábil há muito tempo, mas eu acho que o voto e a militância da esquerda ele já tem. Esses caras não vão votar em outro, vão fazer o quê? Vão votar no PCO, no PSTU? No fim, eles vão fazer a militância de qualquer maneira. E ele precisa deixar... Eu acho que ele deveria estar preparando a esquerda para entender que é preciso derrotar o Bolsonaro e que, para isso, é necessário fazer uma aliança com gente que ele chamava de golpista até há pouco tempo. E parar com esse discurso de demonizar os tais golpistas, né? Acho que, por exemplo, ele disse agora que vai ter que demitir 8 mil militares que estão no serviço público na máquina estatal. Jura que precisa dizer isso? Isso dá voto a ele? Isso ajuda a militância a ir para a rua defender ele? Não seria melhor ele se solidarizar com o general Joaquim Silvio Luna, que foi demitido, escorraçado da Petrobras, de uma maneira horrorosa, que criou um enorme constrangimento e a má vontade de todo o alto comando, né? Porque, ainda por cima, o Silvio Luna foi ministro da Defesa do Temer, não é só um general de 4 estrelas importante, né, que foi do Itaipu, que foi da Petrobras, ele foi ministro da Defesa. Então, esse cara, o Lula deveria estar elogiando esse cara, em vez disso, se solidarizando, em vez disso, ele está dizendo que vai perseguir militar. Não entendo o que ele ganha com isso, fudeu. Até porque ele pode demitir os militares, basta não falar, né? Isso não é importante para os sindicalistas. Eu vou perseguir, vou demitir 8 mil militares e vou botar 8 mil sindicalistas. Né? Como diz o amigo, não, mas então é pouco. Tem muito sindicalista para botar na máquina. E a gente sabe que o PT aparelhou a máquina com sindicalistas, etc., e sabe que o Bolsonaro aparelhou a máquina com militares. Até alguém falou, Milton Mourão falou, normal, cada um bota a sua turma. Quer dizer, o aparelhamento
o vice-presidente da República, que é um general de 4 estrelas, acha perfeitamente natural que o presidente da República aparelhe a máquina de Estado com seus amiguinhos. Quer dizer, mas o fato é que não é o momento de dizer que vai demitir, né? Não precisava. E Bolsonaro? Como é que você vê Bolsonaro jogando? Eu acho que ele vai continuar no mesmo caminho, né? Ele vai continuar hostilizando o Supremo Tribunal Federal, vai continuar hostilizando o TSE. Você viu o que ele falou na semana passada, inclusive na presença do Daniel Silveira, estava lá na primeira fila, Braga Neto aplaudindo, ele dizendo que o Supremo tem que parar de atrapalhar, porque eles vão consertar o Brasil, e mandando o Alexandre calar a boca, etc. e tal. É uma estratégia para construir a narrativa da fraude, né, a narrativa mentirosa, que terá havido uma fraude no caso da derrota, e tentar melar a eleição, mas há também uma tática de cortina de fumaça. Né? Ele fala disso, aí todo mundo começa a discutir isso, e o assunto mais constrangedor, que é a corrupção no MEC, no FNDE, né? A outra corrupção que a gente já nem fala mais, a dos pastores. O que aconteceu? Os pastores foram afastados e não podem ser demitidos porque não são funcionários. Né? Foram afastados, não foram, não tem ministro. O que está acontecendo? Aí o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é usado para comprar ônibus com sobrepreço. Né? Tem esse escândalo da Petrobras aí, que eles nomearam o Landim e o Adriano, que estão cheios de conflito de interesse, inclusive tem rumores de coisas bem piores do que simples conflitos de interesse, tanto é que eles já caíram antes mesmo de tomar posse. Então, aí o Bolsonaro fica xingando o judiciário para mudar de assunto, é uma cortina de fumaça. Ele vai fazendo isso, mas o fato é a rejeição está caindo, a diferença para o Lula está caindo, e a gente está vendo de novo os grandes líderes de extrema-direita tendo vitórias ou quase vitórias, como foi o caso da Le Pen, né, que quase empatou. Então, aquela onda de direita ultraconservadora que a gente estava vendo e que, por um momento, achou que ia melhorar com a vitória da geringonça israelense, né, o Biden, a gente estava sorrindo um pouco, achando que talvez estivesse passando. Não está. Né? Não está. E tem que lembrar também o seguinte, se o Bolsonaro tiver um resultado, mesmo que ele perca, se ele tiver um resultado muito bom e ele não sofrer algum revés muito grave na área judicial, né? Porque tem tantos processos, ele pode ser preso se ele não for reeleito. Ele volta daqui a 4 anos. O bolsonarismo não está morto, vai eleger gente avessa, independente da eleição para presidente. Né? Ricardo Rangel, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você, Pedro. Sempre um prazer.